Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje o nosso foco é uma frase que a gente ouve bastante na leitura bíblica. Desde a fundação do mundo. Parece simples, né? Mas a gente tem aqui um material que mergulha no grego original e a ideia é ir além da tradução, ver a precisão, a teologia por trás disso. Ok, vamos investigar isso juntos. A frase em grego é apokataboles cosmo. Apokataboles cosmo. A gente encontra ela, por exemplo, em Efésios 1:4, que fala que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Sim, E também Mateus tema 13:35, denso, mas Hebreus fascinante. 9:26. Temos um aparece material de bastante. apoio de Adão a Exatamente. Cristo. E a Lei, palavra-chave pecado e aí, graça. né, E a ideia é catabolê. tentar entender Catabolê. essa Olha, a conexão, origem né, dela entre já Adão, ajuda muito a lei gente. de Moisés, o Vem de pecado, cata, e, que claro, é tipo a obra pra de baixo, Isso, e como a balo, gente sai que é daquela lançar. situação de condenação lançar pra lá de baixo? Adão para essa Isso. nova realidade Literalmente em Cristo, o ato né? de A lançar graça. pra baixo. Perfeito. Pensa em Então, lançar pra os começar, alicerces de um acho que tudo prédio, volta sabe? lá pra É essa a Gênesis imagem. capítulo 2, né? Interessante. O primeiro mandamento Então não é para bem Adão. criar Aquele, do não nada. coma da árvore. É mais Isso. como E a estabelecer a consequência base. direta, Tem certamente, diferença morrerás. para a ideia de criar Pelo que eu ex li aqui, nihilo. Tem, sim, essa e é uma diferença desobediência do Adão importante. não O que foi é só, fascinante tipo, morte aqui é que física. catabolê, Foi como no Novo se, Testamento, geralmente não se criasse refere uma à criação situação a legal partir do complicada nada, pra gente, sabe? sabe? O ex Uma nihilo. quebra com Deus, Para essa ideia de uma criação separação. absoluta, o É grego um bíblico ponto-chave. normalmente usa E Paulo, outro lá em verbo, Romanos que é o 5, ctizo. pega justamente Ctizo. isso. Então, o Ele diz que catabolê está por mais um homem ligada só, ao Adão, início da o pecado ordenação do entrou no mundo, a estruturação O do pecado aqui, é cosmos, bom do frisar, mundo não é como um só o sistema ato de errar. organizado. O É mais ponto de partida da profundo, é história como uma- dentro desse Uma mundo. condição que a Entendi. gente herda, É sabe? sutil, né? Uma Não questão criar a matéria em jurídica si, mesmo. mas Uma sentença, organizar, quase. dar a estrutura. Exato. Ok. E com essa Mas agora condição tem um ponto veio a que, morte, para mim, parece um que paradoxo. passou para todo Em mundo. E Apocalipse o interessante é que Paulo 13:8. fala lá no verso Ela fala do 14 cordeiro que foi essa morto morte reinou desde a mesmo fundação do antes mundo. da Opa, lei de Moisés peraí. existir. A crucificação É foi um verdade. evento histórico, Porque né? a Com lei data, original, hora. aquela da Adão, Como assim, já tinha desde sido a fundação? quebrada, Isso né? não bate com a linha Então, do todo tempo. mundo já Pois é. nascia sobre essa Aí que entra a essa profundidade sentença. teológica Certo, faz todo escondida na sentido, mas aí, palavra, né? A séculos chave depois vem a lei talvez seja mosaica. pensar E que essa confesso, expressão aquela catabolê parte em Romanos pode ter uma 5:20, dupla camada, a lei uma foi dupla introduzida para que a fundação. ofensa abundasse. Tem a catabolê histórica, Sempre me pareceu claro, um pouco o momento em que o mundo contraintuitivo. visível começou a ser Tipo, a lei veio ordenado, pra a piorar. história começou a essa correr. frase do Paulo Mas dá o os que pensar, textos, né? especialmente Mas a ideia esse de não é que a Apocalipse, lei sugerem criou mais também pecados uma do nada. catabolê espiritual. Pensa nela Uma mais catabolê como, espiritual. sei lá, uma lente de aumento. Como assim? Nesse boa sentido, a analogia. cruz, Um raio-x, sim, ela talvez. é um evento histórico, Ela chegou aconteceu no tempo. E pá! Mas, Mostrou sem teologicamente, sombra de ela é dúvida vista o como tamanho do fundamento problema. eterno A do distância plano entre de o Deus padrão para de Deus redimir e a o nossa mundo. realidade É como caída. se a cruz Entendi. fosse o Ela não verdadeiro causou, alicerce ela do mundo revelou. reconciliado. Exatamente. Um plano Ela decidido expôs a condição, antes mesmo do deixou tempo a cronológico que a ofensa gente ali conhece. Mas o escancarada, ponto central desse plano, a mas, e cruz, esse é o se ponto, manifesta ela na não nossa dava o história. poder pra Uau! mudar a Quer dizer, situação. então, uma Ela dupla diagnosticava, fundação. mas não curava. A do mundo físico, diagnóstico histórico, preciso, e a do mas mundo sem o remédio. reconciliado, Faz sentido? espiritual, E essa que condição tem a que a cruz lei como revela, base. o Então a pecado, cruz não é só algo o na material que história, fala dele como mas um numa visão senhorio, divina, quase eterna, como um ela é a poder. própria O que isso fundação quer dizer na da prática? história É que não são só reconciliada. atos É isolados, isso. sabe? E Em isso Romanos já 6, estava no Paulo plano vai fundo desde o nisso. início. Ele fala de sermos Exatamente essa servos do leitura que pecado. muitos teólogos fazem. servos. E se a gente conecta isso com Pesado. outras É. partes, É faz como tá sentido. debaixo Pense do em domínio 1 de uma Coríntios força, 3:11. uma esfera Paulo de chama o poder próprio Cristo espiritual de e legal temélios, que te temelhos, puxa pra longe que é o de fundamento, Deus. a pedra angular, Viver em Adão não é do mundo isso. físico, Está mas da sujeito nova esse poder criação, a essa da humanidade condição herdada. redimida. E, claro, Então, a cruz condenação que seria a lei esse deixou tão evidente. fundamento do mundo entendi. reconciliado, E é aí que estabelecido Cristo lá na entra. eternidade. Pra virar o Entendi. jogo. Então, para Ele resumir, nasceu sob a a expressão lei, apocatabolis Gálatas fala cosmo, Nasceu desde sob a a lei. fundação do Viveu tudo mundo, certinho. ela pode funcionar Mas e em a dois sentença níveis. lá de Gênesis? Linguisticamente, pode ser o Certamente início da ordem morrerás. cósmica, o começo ele do mundo lida como com a gente isso? conhece. Então, esse é o Mas ponto crucial. teologicamente Cristo pode não apontar só para algo viveu a mais obediência profundo. A perfeita cruz como esse que a lei ponto exigia, fundador algo que eterno do ninguém plano de Deus conseguiu. para a Ninguém reconciliação. Como A ele chave também é essa enfrentou a flexibilidade, sentença. dependendo do Ele, contexto, como né? Paulo chama, Perfeito, é o isso segundo mesmo. Adão E essa morre. análise, veja Mas bem, a ela morte mostra dele é algo bem diferente. central É no na nosso teologia lugar. bíblica sobre Substitutiva. tempo e Isso, eternidade. é como está em Romanos 8, Eventos né? Deus cruciais, condenou o como a pecado na redenção carne. pela cruz, Na carne não de são Cristo. vistos A só como pena que a fatos lei exigia históricos por causa da isolados desobediência, numa linha que do começou tempo. lá com Adão, São, na foi
foi verdade, cumprida a nele. realização na Ele história viveu a de obediência e propósitos morreu divinos apenas. que são As duas eternos, coisas. que foram Puxa, estabelecidos isso conecta antes da direto fundação com do a mundo. justificação, imagino. Isso O material aqui isso nos frisa leva a muito que pensar, é né, como um ato legal, essa visão de que meio justiça. que Não é só Deus, entrelaça tipo, o tempo humano perdoando e e a esquecendo, eternidade né? De jeito divina nenhum. desafia É o nosso jeito mais fundamental linear entender isso. de pensar A história. justificação Especialmente é Deus quando a gente lê sendo esses textos que perfeitamente falam dos justo. planos de Deus Na desde cruz, sempre. A sentença Fica aí a da reflexão, lei né? não Como foi entender essa ignorada, relação ela complexa foi entre o executada. tempo Mas e a em Cristo- eternidade Em Cristo, nos textos o sagrados. substituto É algo para a perfeito e gente continuar inocente. explorando. E por causa disso, Deus pode, de forma justa, declarar justos, ou seja, legalmente corretos, inocentes, aqueles que creem em Cristo, mesmo sendo culpados por natureza. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, né? Deus fez aquele que não conheceu o pecado, Cristo, se tornar pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! A justiça foi completamente satisfeita ali, não foi um jeitinho. Entendi. Então quem está em Cristo, pela fé, é como se morresse com ele para essa ordem antiga, para a lei e para o domínio do pecado. Exatamente essa a ideia de Romanos 6, ser unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Morremos para o poder do pecado, que não nos domina mais da mesma forma, e morremos para a condenação da lei. A sentença foi paga nele. Acabou a dívida. Exato. Por isso Paulo conclui, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa graça não é a ausência de lei, mas é o resultado da justiça de Deus sendo plenamente cumprida e satisfeita em Cristo. Que jornada, hein? Recapitulando rápido, começamos lá em Adão, sob a sentença de morte. A lei de Moisés veio Botou um holofote na nossa condição. expôs tudo. Aí vem Cristo, vive perfeito, morre no nosso lugar, pagando a pena. E agora, quem está nele? Justificado, livre do domínio do pecado, vivo para Deus, debaixo da graça. É isso. Resumiu perfeitamente. É uma mudança radical de esfera, né? Saímos da esfera de Adão e da lei, entramos na esfera de Cristo e da graça. A cruz é esse ponto de virada onde a justiça e o amor de Deus se encontram de um jeito incrível. Realmente, um quadro muito poderoso que esses capítulos pintam. Com certeza. E sabe, talvez fique uma reflexão pra gente, né? Se a graça significa essa liberdade toda, liberdade da condenação da lei, liberdade do poder do pecado, como que a gente busca viver uma vida correta, a obediência a partir daí? Boa pergunta. Como que essa certeza de que a justiça já foi cumprida por Cristo muda a forma como a gente encara nossas falhas, nosso crescimento, agora não mais olhando para a lei com medo, mas talvez impulsionados por essa nova vida que a gente recebeu nele. Fica aí pra gente pensar.